Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer mais algumas informações, mais algumas dicas sobre processos de legalização em Portugal. Mais especificamente, eu vou falar hoje sobre a questão da manifestação de interesse. É um dos dispositivos, é uma das ferramentas que o Estado português coloca à disposição daquelas pessoas, dos imigrantes, que chegam até Portugal e, de uma ou outra forma, precisam se regularizar aqui, precisam obter o documento português. E quando eu falo documento português, falo do documento de residência, ou seja, o título de residência, o tão perseguido e falado título de residência. Depois dele, mais adiante um pouco, vem o cartão cidadão, que também lhe abre algumas portas e lhe traz alguns benefícios. Mas antes dele é o tal do título de residência. E como é que se faz para chegar até lá? São várias as situações que permitem ao imigrante ir até o CEF ou acessar a página do CEF, o site, o website do CEF, e, através dele, montar o seu processo de obtenção do título de residência. A grande maioria dos títulos de residência são atribuídos através dos contratos de trabalho e através do recibo verde. O recibo verde equivale ao, como é conhecido no Brasil, o trabalhador autônomo, o trabalhador que tem por conta própria a sua atividade laboral. Também se aplica o caso dos profissionais liberais, aquele, por exemplo, o advogado ou o engenheiro que não tem uma firma, mas ele é engenheiro, então ele não tem uma empresa aberta. Ele próprio, pessoa física, passa a ter, através do recibo verde, que é a abertura de uma atividade para pessoa física, pessoa singular, como é chamada em Portugal, junto das finanças de uma atividade. E ele passa, então, a exercer esta atividade, a emitir o documento, que é a fatura-recibo, também conhecido como recibo verde, e recibo verde porque realmente ele tem uma coloração esverdeada em alguns campos, por isto recibo verde. Então, através deste documento, ele consegue emitir as faturas, consegue emitir os recibos, receber os seus honorários e estes, então, vão ser necessários de serem juntados no processo de manifestação de interesse. Basicamente é isto. Então, Portugal permite que o imigrante se regularize através destes dispositivos legais. Mas como diz a capa do nosso vídeo, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de prazo, de datas. Então, qual é o prazo, né? Qual é a data para contagem do prazo de um processo de manifestação de interesse? Talvez os senhores já tenham ouvido falar de um tal fake, não é? Ou talvez não seja nenhum fake, mas é um jeito que o cidadão encontra de fazer a abertura do seu processo lá no portal SAPA. Este é o nome, SAPA, SAPA, no portal do CEF. Insere todas as suas informações pessoais e algumas informações que são necessárias serem inseridas a título de número de identificação fiscal, ao número da segurança social, ao número do seu passaporte, morada, data de entrada em território português. Portanto, ele preenche a base do sistema. Fecha e automaticamente ele obtém um número para esta manifestação. Inclusive, quando ele mais tarde for necessitar de demonstrar para um outro órgão do Estado português, imagine, eu quero agora fazer a troca da minha carta de condução, mas para isso eu preciso ter o título de residência. Como eu ainda não tenho o título de residência, o que o CEF fez?
para ajudar estas pessoas que estão nessa situação? Ele elaborou um certificado dizendo que fulano de tal, na data X, deu entrada a um processo de manifestação de interesse com o fundamento no artigo 88.2 ou 89.2, depende da situação, que recebeu o número X, mais um, XY, como queira, enfim, recebeu um número de processo, e que este processo deu entrada no sistema na data determinada lá. Data de hoje, vai. E aí, com base neste documento, que tem inclusive um QR Code, ele consegue ir dar andamento à sua vida aqui em Portugal, com mais ou menos dificuldades, dependendo do setor para o qual ele necessite deste tipo de comprovante. Mas a minha preocupação e o objetivo deste vídeo não é tratar a respeito desse exato ponto. Nós vamos um pouco adiante. Como eu falei no início, o meu cliente foi lá e abriu a manifestação de interesse, recebeu um número, inseriu as informações e fechou. Mas ele não anexou nenhum documento que é exigido para este tipo de protocolo, para este tipo de serviço. Passados alguns meses, ele vai lá e insere alguns dos documentos, porque talvez ele nesse momento inicial não tivesse todos os comprovativos, não tivesse todas as informações em mãos. Eu tenho meu passaporte, tenho data de entrada, eu tenho meu número de contribuinte, eu tenho meu número de segurança social, mas me falta o quê? Me faltam os recibos. Me falta talvez o contrato de trabalho, me falta talvez o contrato da morada, né, que comprove aonde eu estou morando, ou talvez aquele atestado da junta de freguesia que eu não consegui, porque na junta de freguesia me pedem testemunhas, elas ainda não estão aqui, mas eu já fui lá e dei entrada. Então imagine agora que passou já um ano entre a abertura desta manifestação de interesse e, finalmente, este cliente conseguiu os documentos necessários para juntar ao processo e fechar o processo de forma definitiva. Finalizar este processo. E aí, isto aconteceu agora em 2020. Um ano depois dele ter aberto lá no sistema aquela manifestação. Agora, ele receberia então um aviso do CEF dizendo: sua manifestação de interesse foi aceita. Para daí abrir a possibilidade dele conseguir uma daquelas tão procuradas e famosas vagas para atendimento presencial no CEF, que é quando ele tem de levar todos os documentos que foram inseridos lá atrás, em formato original, e é o momento em qual ele paga as taxas, tira a foto digital e tira as impressões digitais para que o CEF possa então gerar o documento, que é o título de residência. Mas veja, o Zezinho abriu este documento, este processo há um ano atrás. E somente no começo de 2021 ele inseriu os documentos, ou parte dos documentos, porque ele foi inserindo documentos passo a passo. Nem todos os documentos foram inseridos no mesmo momento. Motivo pelo qual ele só conseguiu fechar este processo agora, começo do ano, quando ele inseriu o último documento que faltava. Portanto, agora ele tem uma manifestação de interesse aberta em 2019 e que somente em janeiro de 2021 ele conseguiu juntar o último documento que ele precisava. Agora, o CEF, então, já está com todas as informações, manifestação está pronta, fechada, ele agora não consegue mais fazer nenhuma alteração nesta manifestação de interesse, ele não consegue mais juntar nenhum documento, ou seja, o que está lá, está lá. O que não está, está faltando. Mas ele fez certinho, ele juntou todos os documentos que ele precisava. O problema é o período, é a data. Então vamos lá. Agora o CEF prometeu que a partir do mês de outubro, as manifestações de interesse passam a ser atendidas, né, chamadas, porque não há mais o agendamento. Então, o CEF é que vai colocar no sistema, por data
de chegada dos processos de manifestação, surge uma dúvida. O que é que vai acontecer com um processo do Zezinho? O processo do Zezinho só foi finalizado em 2021, mas ele abriu em 2019. Qual é a data que, para todos os efeitos, vai ser considerada para o CEF? Será a data de entrada do processo ou será a data de aceite do processo? Quando ele fechou a juntada do último documento, é esta ou é a primeira? Aí está o pulo do gato. O CEF só vai considerar a manifestação de interesse, pela regra atual, ela só é considerada feita quando? Quando você fecha o processo, quando você entrega os documentos através do sistema. E isto só aconteceu em 2021. Aí o Zezinho vai agora ficar na fila. Não com a data de 2019, ele vai ficar com 2021, porque foi quando ele encerrou o processo dele, foi quando ele fechou o processo dele. Imagine que ele ficasse ali no computador todo dia colocando um documento. Ele passou meses colocando documento, ele passou meses correndo atrás de documentos para conseguir finalizar o processo dele. Então, ele vai entrar na fila como 2021 e não como 2019. Todo o tempo que correu entre aquela abertura do procedimento dele até o momento de encerramento do procedimento dele, até o momento em que fechou a manifestação dele, todo esse tempo o Zezinho perdeu. Imagine que estas situações não são tão estapafúrdias assim não. Elas acontecem, e acontecem quando a gente menos espera. Não é um, nem dois, nem são 3 casos. São vários que estão por aí neste tipo de situação. Por não ter os documentos, ou por ter cometido algum erro, ou por ter tentado resolver a vida de outra forma, foi embora, voltou. Ah, mas a minha manifestação está aberta. Ok, mas se ela está aberta e não está fechada com todos os documentos, ela não está fechada. Portanto, este processo tem um vício. Ele ainda não foi aceito pelo CEF. Ele ainda aguarda o aceite, como consta lá na tela do sistema quando vocês abrem. Ok? Então, neste caso, quando ela ainda não foi aceite, eles vão considerar a data do fechamento do processo. Ela foi aceite, mas ela não, ou melhor, vamos pegar um outro caso aqui, ela não foi aceita ainda, mas ela teve todos os documentos encerrados e o processo foi fechadinho e aguarda este tal aceite. Ah, mas ele tinha todos os documentos. Quando? Lá em, sei lá, vou chutar aqui, já em 2020, em janeiro. Então ele entra na fila com janeiro de 2020, quando foi fechado. E não em 2019, aliás, perdoem, quando ele foi aberto. Abriu, não encerrou a juntada, não fechou o processo, é a data do fechamento que vale. Então, quando nós dizemos qual é a data para contagem de prazo do processo, é a data em que você inseriu tudo e fechou o processo e ele foi para o CEF agora sim com documentos para análise. Esta é a data que vale. Aquela data inicial, esqueça. Então, quando agora nós vamos partir para esta nova fase de trabalhos do CEF com agendamento por data, tá, de fechamento de processo, por data de entrada de processo, veja, você pode ter um grande prejuízo quando pensa que os documentos estão lá e que você já abriu esta manifestação há muito tempo, mas não é esta data que vai valer. Ok? Se você tiver alguém nesta situação, não deixe de compartilhar este vídeo, informe esta pessoa e deixe-a preparada psicologicamente, porque ali na frente vão ter problemas. Não vai ser possível resolver a situação, por quê? Porque a manifestação foi feita de forma, podemos dizer, irregular ou não tão regular, com todo cuidado, com todo o esmero que de repente seria necessário para este processo. Se assistiu este vídeo até aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, vou lembrar, inscreva-se em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e, muito importante, vá lá na página do YouTube e marca o sininho. Para quê?
para que o YouTube lhe informe cada vídeo novo que nós produzimos e postamos aqui no canal. No mais, eu tenho a desejar a todos um excelente final de semana e que Deus nos permita continuarmos com o nosso trabalho, com o nosso serviço, e que você que está aí dependendo do seu processo tenha feito ele de maneira correta, certinho, para que logo, logo você consiga o seu título de residência. Um grande abraço a todos, muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.